do Senhor, tias e tios do Pequeno Galileu. Nós vamos para o nosso 28º vídeo, não é isso, Davi? E hoje o vídeo, daqui pra frente, né? Nós vamos fazer 5 vídeos sobre parâmetros de Libra. Hoje vai ser o primeiro parâmetro. O primeiro parâmetro. Um vídeo muito, não que os outros não sejam importantes, mas esse vídeo, é muito importante parâmetros também. de Libras, vai auxiliar na interpretação e no entendimento de Libras, tá bom? Isso que são parâmetros de Libras, que nos auxiliam na interpretação e no entendimento, tá? E o primeiro parâmetro de Libras que a gente, do nosso vídeo de hoje é configuração de mão, ou então C de configuração de mão, de configuração, e M de mão. C é assim, tá, gente? É, assim não. Vocês vão poder procurar na literatura CM, né? Às vezes não vai estar escrito configuração de mão, mas vai estar escrito CM. Então CM a gente já sabe agora que é configuração de mão. E o que é configuração de mão? Configuração de mão é a forma, é o desenho da minha mão dominante, né? No caso a minha mão dominante é essa, o desenho da mão dominante que você vai representar o sinal. Sim. Certo? Então, por exemplo, configuração de mão de trabalhar. Configuração de mão de trabalhar, qual que é? É a letra L, né? É a letra L. A configuração de mão de sinal trabalhar é a letra L. Essa é a configuração de mão. Só que trabalhar, né, é com as duas mãos. Configuração de mão de trabalhar, e o sinal de trabalhar é esse aqui, ó. A gente deita o L para frente, para trás, sem encostar no corpo. Tá bom? Esse é o sinal. A configuração de mão é essa, em L, e o sinal é esse. Configuração de mão da palavra água. Como que é, Davi? É L também. E o sinal é isso, encostar aqui no queixo, para frente e para trás. Esse é o sinal de água. Configuração de mão em L e o sinal. Um outro configuração de mão em L é ter. L e bate aqui no peito, encosta aqui no peito, assim, ó. Ter. Tá bom? Uma outra configuração de mão, por exemplo, em Y, né? Configuração de mão em Y. Por exemplo, isso, o sinal de desculpa. Desculpa. Configuração de mão em Y, encosta aqui no queixo. Desculpa. Outra configuração de mão em Y. Azar. Azar. Configuração de mão em Y e encosta aqui no nariz. Nariz. Desculpa. Desculpa. Azar. E azar. A mesma configuração de mão, tá bom? Mas o sinal diferencia. E também. E também. Só pra ficar mais. E touro, né, Davi? Configuração touro. de mão também é Y. Só que é com as duas mãos. E pra baixo aqui, o e chifre pra do cima. touro. Tá certo? Certo. Então hoje nós falamos de configuração de mão, O né? primeiro parâmetro. O primeiro parâmetro de Libra. Lembra? São 5. No próximo vídeo nós vamos falar sobre os outros, tá bom? Mas antes de terminar, Davi tem um recadinho, né, Davi? Importante. Fala aí, Davi. Estamos no mês de maio. Um mês muito importante, né? Um mês muito importante. Que mês que é? Maio significa o quê? Maio laranja. Isso. É prevenção contra todos os abusos, crianças e adolescentes. Abusos, principalmente sexual. Isso. E também, sempre que você for abusado, muitas pessoas vão falar para você não contar segredo. Um segredo que te ameaçam para que você não conte e fiquem com medo. Mas sempre conte para o seu adulto de confiança. Um adulto de confiança, em que você sempre confia. E principalmente para um amigo de confiança que é Deus. O amigo mais confiante que você pode ter. Isso mesmo, Davi. A gente conta para Deus quando tá com o coração triste, né? Sim. Porque quando a criança foi abusada, criança ou adolescente, né, Davi? Sim. Que foi abusado, porque toda criança e todo adolescente deve estar protegido nas mãos de Deus. Isso, toda criança e adolescente deve estar protegido. Então, não deixe de contar para o seu adulto de confiança. Seja uma criança ou um adolescente protegido. A paz do Senhor. Até o próximo vídeo.